Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui dois sites, tá? Dois sites onde você pode trabalhar como testador, tá? Seja ele testador sobre a experiência do usuário, até mesmo testador de design, testador de software, testador, tá? Testador em si. Então, eu estou trazendo para vocês aqui o Ping Pong, tá? Que é uma das melhores plataformas para quem gosta de trabalhar com teste de experiência de usuário, tá? Então, aqui, logo na página de início, a gente tem uma informação bem relevante, que é onde ele fala, né, a Ping Pong fala que trabalhar na Ping Pong, né, trabalhando na Ping Pong, você vai ajudar startups a criar produtos com a opinião, com a sua opinião, e você vai ganhar dinheiro dando apenas a sua opinião, tá? Então aqui ele fala, né, que em média você pode ganhar entre 20 euros e 100 euros por hora, é, por participação de entrevistas amigáveis com usuários e teste de usuários. Ou seja, você vai participar de uma entrevista, de um teste, tá, para saber qual é a sua opinião sobre um determinado assunto, tá? Eu não posso aqui definir um assunto específico porque existem diversas áreas que você pode trabalhar, né? Pode prestar esse serviço como um testador, tá? Então aqui é bem simples, a gente vai fazer só um cálculo bem básico aqui, só para a gente saber mais ou menos quanto é que a gente ganharia, né, trabalhando aqui na Ping Pong, tá? Então vamos utilizar o mínimo aqui, né, que é 20 euros. Então, levando em consideração que o euro hoje está 6,57, 20 euros daria 131 reais somente para você dar a sua opinião por hora, por participação de entrevista, tá? Não significa dizer que você vai ganhar sempre esse valor. Você pode ter uma variável entre 20 e 100 euros, tá? Então, ele fala também o que é necessário para você poder participar, né, para você ser um testador, é que você tenha uma conexão estável com a internet, tá? E um tempo livre para você poder fazer essas avaliações, esses testes. Aqui mais abaixo, tá, tem algumas informações. Tem algumas empresas também que já utilizam a Ping Pong como uma base de teste, tá? Então a gente tem aqui a Nestlé, né? Temos o Dropbox e enfim, diversas outras empresas aqui. Existe aqui uma área, né, de cases, né, onde conta a história aqui, né, de alguns testadores que já participam da Ping Pong, e aqui embaixo algumas perguntas frequentes, tá, que você pode estar dando uma lida se você tiver alguma dúvida quanto a Ping Pong, tá? Mas a gente vai aqui direto no testar, né? Então a gente vai se tornar um testador. Aqui você tem duas opções de entrada, né? Você pode cadastrar com o seu e-mail ou então você pode cadastrar com sua conta do Google, tá? Eu vou fazer o cadastro aqui com uma conta de e-mail, mas se você quiser, se você tiver uma conta do Google já cadastrada no seu navegador, né, você pode estar entrando aí, que facilita bastante. Então aqui eu vou colocar minha conta, né? O meu país, o fuso horário ele deve ser sempre América São Paulo, tá? Provavelmente deve ter Brasília, Recife aqui também, então preferência América São Paulo, mesmo que você more em Recife, mesmo que você more em Brasília, tá? Então aqui a gente vai concordar com as políticas de privacidade. Eu aconselho que você dê uma lida também nessa política de privacidade para você saber o que é que você pode e o que você não pode fazer, tá? Mostrar na internet. Então a gente vai criar a nossa conta. E ele pede aqui para a gente fazer passar algumas informações, tá? Então é necessário que a gente coloque uma foto no nosso perfil, tá? Então vocês aí colocam a foto. Não vou colocar uma foto porque essa conta aqui é apenas uma conta de teste para ensinar vocês. A conta do PayPal ela é obrigatória, tá? Então eu vou colocar a minha conta do PayPal. Aqui ele vai perguntar aqui qual é o seu gênero, né? Seu gênero sexual. Você coloca aí seu gênero sexual, o meu é masculino. Ele vai perguntar o seu ano de nascimento. Então eu vou colocar aqui meu ano de nascimento. E ele vai perguntar a minha nacionalidade, tá? Então a minha nacionalidade aqui vai ser brasileiro, tá? Brasília. Se você tiver dificuldade, você pode traduzir aqui para o português, tá bom? Mais abaixo aqui, se não tiver preenchido, você preenche, tá? Com o seu país e a sua cidade.
E aqui abaixo ele vai perguntar o seu nível educacional, tá? Então você pode colocar, se você, por exemplo, tiver somente o ensino médio, então você coloca aqui, ó, o ensino médio, né, graduado em ensino médio ou um diploma de equivalência. Eu vou colocar aqui bacharel, né? No caso, eu sou formando em administração, então vou colocar aqui como bacharel, tá? E o material status, né? Que nesse caso aqui ele quer saber o seu relacionamento, né? O seu estado civil. Então eu vou colocar aqui solteiro, nunca casado, tá? Aqui embaixo ele vai perguntar algumas informações sobre a sua ocupação, tá? Então não tem nenhuma influência você colocar que você já está empregado ou que você está desempregado, tá? Não tem nenhuma influência aqui dentro, é só uma questão realmente de informação. Então aqui você tem, né, empregado em troca de salários, quando você quando você está empregado, trabalha convencionalmente, né? Trabalhar por conta própria, independente da área, do ramo, fora do trabalho procurando trabalho, enfim, você vai escolher aqui, né, a sua situação empregatícia, tá? A minha eu vou colocar aqui trabalhando por conta própria e ele vai perguntar qual é a indústria, tá? Então é muito importante que você saiba o ramo da empresa, da sua empresa ou da empresa que você trabalha, se você trabalha, tá? Então a minha aqui eu vou colocar cadê? Internet e telecomunicações. O título do trabalho aqui, tá? Eu vou colocar microempreendedor e o meu número de celular e o meu tipo de celular, tá? Então se você tiver um iPhone, você coloca um iPhone. Se você tiver um Android. Se você tiver um Windows Phone ou qualquer outro sistema operacional, você coloca aqui outro ou nenhum, tá? Vou colocar meu celular de teste aqui, colocar a versão do meu Android e a marca do meu celular, tá? Então vou colocar aqui a marca do meu celular e vou salvar. Bom, a conta ela já foi criada, tá? Você vai receber um e-mail no seu e-mail, né? No seu Hotmail, no seu Gmail, enfim, para você meio que confirmar a sua conta, tá? Não é obrigatório que você vá e clique naquele link, tá? Mas seria bem legal que você fizesse isso, porque é uma forma de a plataforma identificar que você não é um robô, tá bom? Então, o que eu posso falar sobre essa plataforma? Bom, essa plataforma é uma plataforma muito legal, tá? Ela demora um pouco realmente para entregar trabalhos para você, mas a partir do momento que ela começa a entregar trabalhos, ela entrega com mais frequência, tá? Então, quando você se cadastrar, provavelmente vai aparecer essa mesma mensagem que está aparecendo aqui para mim, né? Que ainda não tem nenhum convite de pesquisas, tá? Mas não precisa ficar desesperado, triste, não. Aguarda, tá? Como eles mesmos falam aqui, há realmente uma demora, certo? Que pode ser de alguns dias ou até mesmo algumas semanas, tá? Quando é que demora algumas semanas? Quando você não preenche o seu perfil com informações verdadeiras, tá? Quando você deixa de informar alguma coisa ou quando você não preenche algo, né, da maneira correta. Então isso vai dificultar com que o robô realize na leitura a confirmação do seu perfil para poder direcionar as pesquisas relacionadas ao seu perfil, tá? Então você cadastra conforme a veracidade das informações que você tem. Se você não tem certeza daquilo que você está falando, eu peço para que você não coloque, porque isso vai dificultar ainda mais a sua aprovação nas pesquisas, tá? Mas uma coisa que eu acho bem interessante aqui é que se por exemplo você tiver pessoas, amigos ou conhecidos que têm interesse também em trabalhar nessa área de testador de softwares, testador de aplicativos, testador de experiência de usuário, enfim, a Ping Pong ela viabiliza que você indique amigos, tá? Para ganhar dinheiro também. Então você vai ganhar dinheiro com a pesquisa, né? Com os convites que você vai receber da própria Ping Pong e também vai ganhar dinheiro na indicação de pessoas para participar da Ping Pong. Porém, para participar desse bônus, né, onde você indica amigo e ganha,
é necessário que seu amigo conclua a sua primeira sessão, que seria o seu primeiro trabalho, tá? Então, você vai indicar e de imediato você não vai receber esses 5 euros. Porém, quando o seu amigo, o seu familiar, enfim, fizer o primeiro trabalho, ele vai ganhar o valor do trabalho e você vai ganhar também o valor da indicação, que seria de 5 euros, certo? Para cada vez que seu amigo concluir a sua primeira sessão, que seria o seu primeiro trabalho, tá? Então, se você quiser convidar, você convida aqui, tá? Aqui está o link de convite, é só você copiar. Se você não quiser trabalhar nessa área de indicação, você pode aguardar aqui que você será notificado assim que tiver uma pesquisa com o seu perfil, tá? Outra coisa também é que você vai precisar fazer uma videochamada de teste, tá? Então, como é que seria isso, tá? Deixa eu traduzir aqui. Então, aqui ele vai pedir para você testar, né, o áudio e o vídeo antes da chamada. A lista de verificação completa para conectividade, acesso à mídia e qualidade, tá? Leva apenas 15 segundos. Então você vai clicar aqui em começar o teste e você vai passar por um teste bem simples, que é somente para confirmar se o seu áudio e seu vídeo está funcionando, para quando você for passar pela questão de avaliação de teste, seja da experiência do usuário, seja no teste de aplicativo ou até mesmo de sites, tá? Então, quando você faz esses testes, você permite com que a plataforma ela capture a sua tela do computador, certo? Para que seja confirmado que você fez o que foi pedido, né? O que foi determinado durante o processo de contratação para você realizar o trabalho, tá? Então, essa aqui é uma das plataformas, tá? Eu gosto muito dessa plataforma, por mais que às vezes ela chegue a demorar realmente para fazer a aprovação, mas ela entrega vários e vários projetos aqui para você fazer, tá bom? E a outra plataforma que eu tenho aqui para vocês, tá? É a UserCrowd, tá? Essa é uma plataforma bem legal também. Ela é até melhor do que a Ping Pong, tá? Então, como é que funciona a UserCrowd, tá? A UserCrowd ela funciona bem parecidamente com a Ping Pong, porém, aqui dentro da UserCrowd você vai dar feedback, tá? Você vai fazer uma análise sobre um design, que nesse caso seria o estado visual, digamos assim, né? O estado visual desse site, por exemplo, da UserCrowd. Então eu vou fazer uma análise e vou dizer, nossa, é bem legal, gostei, ele é dinâmico. É basicamente isso que você vai fazer, tá? Então, aqui no site, que vai estar na descrição, tanto o site da UserCrowd quanto o site da Ping Pong, você vai poder analisar algumas questões dentro do site da UserCrowd, tá? Uma coisa bem legal, né, e bem diferente que eu gosto particularmente na UserCrowd é que você não ganha dinheiro diretamente na sua conta do PayPal, tá? Aqui na UserCrowd você ganha créditos. E como é que funciona isso? Então, sempre que você terminar um trabalho, você vai ganhar créditos, tá? Esse valor de créditos ele não é padrão para todos os projetos, tá? Existem projetos que vão te pagar 5 créditos, e esses projetos que vão te pagar 1000 créditos, tá? É bem relativo de projeto a projeto, tá? Então, para que você possa receber a sua conta do PayPal, é necessário que você tenha pelo menos 100 créditos, tá? E esses 100 créditos ele equivale a mais ou menos aí 10 dólares, tá? Então, se você fizer um cálculozinho aí, 10 dólares dá mais ou menos aí 50 reais, né? Vamos ver. Dólar americano. De dólar americano são 10 dólares, R$ 54,93, tá? Então, quando você atingir esses 100 créditos, que equivalem a 10 dólares, você vai poder sacar na sua conta do PayPal, tá? Então, olha aqui, ela especificando, tá? Que ela paga aqui 20 créditos, 20 cents, né? Na verdade, por crédito, tá? Então, aí você pode, por exemplo, se você recebe 100 créditos, você vai ter aí mais ou menos 2 dólares, tá? Então, é bem variado de projeto a projeto, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai
se tornar um testador, tá? Aqui é necessário que você passe bastante informação verídica, tá? Não abrevia nome e se você já tiver um cadastro aqui, eu não aconselho que você cadastre novamente, não pelo mesmo computador, pelo mesmo IP e pela mesma internet, tá? Eu aconselho que você utilize o seu celular com seus dados móveis, caso você não tenha cadastrado pelo celular, tá bom? Então aqui a gente vai colocar o nosso primeiro nome. Deixa eu colocar aqui meu nome completo. O e-mail, tá? Deixa eu colocar aqui outro e-mail. E a senha que a gente vai escolher, tá bom? Então a gente digita a senha e aceita os termos de política de privacidade. Também aconselho que vocês leiam a política de privacidade da UserCrowd, tá? Então a gente vai verificar que nós não somos um robô e a gente vai criar a nossa conta. Então aqui existem algumas informações bem legais, tá? Bem importantes que vocês precisam estar de acordo, tá? Então, quando você marca essas opções aqui, você precisa estar de acordo com o que está sendo pedido, tá? Então, obviamente, se você quer trabalhar na UserCrowd, você vai ter que concordar com todas as regras, tá? Que é que você vai dar o melhor, né, em todos os testes que você receber, que você vai fornecer informações precisas do seu e-mail, que não vai criar outra conta de testador na UserCrowd, é necessário ter apenas uma conta, tá? Mas lembrando que se você já teve uma conta anterior e você não fez corretamente essa conta, você fez pelo seu notebook ou computador, não tem problema. Liga os dados móveis do teu celular e cria a conta pelo teu celular, tá? Utilizando, claro, um e-mail diferente. E aqui também você precisa concordar que você não vai baixar, copiar ou compartilhar qualquer conteúdo dos testes, tá? Então, concordou com tudo, continuar. Aqui ele vai pedir para você selecionar o país, tá? Então a gente vai aqui procurar o Brasil. Aqui, Brasil. Quais que línguas você fala, tá? Então eu vou colocar aqui obviamente o português. Inglês e o Spanish, espanhol. Pronto, essas três línguas aqui são as três línguas que eu falo. Então eu vou colocar aqui, tá? Se você não tem domínio, não tem problema, tá? Não tem problema. Por que não tem problema? Existem diversos aplicativos que você pode utilizar como um auxiliar, tá? Para viabilizar o trabalho e facilitar também o trabalho dentro dessas plataformas, seja de tradução, seja de transcrição, seja de teste, enfim, suporte ao cliente. Existem diversas plataformas que você pode utilizar como plataformas auxiliares, tá? Tanto é que dentro do treinamento Home Office Profissão do Futuro completo, em vídeos, tá? A gente fornece e indica esses aplicativos para nossos alunos para que eles possam ter rendimentos maiores, tá? Então a gente passa por todo um processo onde a gente indica e ensina como utilizar essas aplicações e esses sites que podem te auxiliar melhor no processo de idioma de outros idiomas, tá? No caso. Então aqui a gente vai colocar o nosso ano de nascimento e vai definir o nosso gênero, tá? Então o nível educacional é bem parecido com o anterior, tá? Então vou colocar aqui alguma faculdade. O status do emprego, novamente, tá? Você vai precisar informar qual a sua situação empregatícia no momento. Independente da situação aqui, não vai influenciar, tá? O cadastro não vai influenciar na sua aceitação dentro da plataforma. Então, vou colocar mais uma vez aqui que eu sou trabalhador por conta própria. Vou buscar aqui a minha indústria novamente, tá? Então, a minha indústria aqui ela é internet. Cadê? Aqui, internet. O departamento da internet, né? O meu vai ser marketing. E a minha renda anual, tá? Então aqui você vai definir a sua renda anual por ano, lembrando que essa renda aqui está em dólar, tá? Então é necessário que você faça essa verificação aí, tá bom?
e quantas horas diárias você está online, tá? Então, eu sempre coloco aqui, sempre indico meus alunos a colocar mais de 6 horas. Por quê? Porque isso significa dizer que você tem muito tempo disponível para utilizar e para poder trabalhar dentro da plataforma, tá? E a proficiência técnica. O que é isso? Seria o quão de conhecimento você tem na área técnica, na área de informática, tá? Eu sempre aconselho e sempre coloco também como avançado, mesmo que as pessoas sejam intermediárias e principiantes, tá? Sempre avançado. Continua. E aqui ele vai pedir um número para contato, tá bom? Então a gente vai colocar o 5582, que é o meu DDD, 9, né? 9352-3294, que é o meu número de contato. Então a gente vai pedir para ele enviar aqui um SMS de confirmação. Se isso daqui acontecer, a sua tela ficar branca, não tem problema, tá? Não precisa ficar desesperado, não precisa você ficar assustado. É somente vir aqui e dar um Enter. E ele vai pedir novamente para você colocar o seu número, tá? Então a gente vem aqui, coloca o número e verifica. Obviamente você já recebeu o seu código de confirmação, então é só você digitar aqui o código de confirmação, tá? Então a gente vem aqui e verifica. Mas aqui, tá? Nessa próxima etapa, a gente vai precisar confirmar algumas notificações da plataforma, tá? Então, como é que você gostaria de ser notificado, tá? Notificação via push ou notificação de e-mail, tá? Eu sempre deixo marcada essa opção aqui, mas se você quiser deixar essa marcada aqui também, você pode deixar, não tem problema, tá? E ele vai perguntar aqui qual é, né, o nosso fuso horário, tá? Então, que ele já notificou pra gente, né, que o nosso fuso horário aqui é de América São Paulo. Então eu vou utilizar o meu fuso horário de Brasília, tá? E ele vai perguntar aqui qual é a minha disponibilidade para trabalhar nessa plataforma, tá? Então, eu sempre coloco aqui de 0 às 24 horas, sempre, tá? Sempre coloco isso. Então, se você tiver uma disponibilidade diferente, você coloca aí de acordo com a sua disponibilidade. E a gente vai completar o nosso perfil, tá? Bem semelhante com o que aconteceu lá na Ping Pong, a User Code também funciona dessa forma, tá? De imediato você não vai receber nenhum teste para você fazer, tá? Nenhum trabalho para você fazer. Por quê? Porque primeiro vai ser feita uma análise no seu perfil para saber quais são os projetos que têm uma busca de perfil bem semelhante com o seu, tá? Então isso demora um pouco, tá? Não sei te formar em média quanto tempo, mas já houve casos de ser aprovado no outro dia, com 24 horas, ou também em alguns meses, tá? Então isso pode demorar de acordo com as suas informações, tá? Então, aqui ele informa também que recentemente dobrou os ganhos para os painelistas, tá? Que seriam nós. Nós somos os painelistas, tá? Então, aqui a gente vai ver que ele realmente dobrou, né? Ele está pagando mais para quem realiza os testes dentro da plataforma, tá? Então aqui a gente pode ver, né, que ele fala que o valor ele foi dobrado de 10 cents, né, para 20 cents. Então, se você traduzir aqui, você pode dar uma lida nessa notificação aqui de onde eles informam que dobraram os seus resultados, tá? Os seus ganhos, na verdade. Então, todas as duas plataformas estarão aqui abaixo na descrição, todos os dois sites, tá? Juntamente com um site que eu sempre indico para meus alunos, sempre, absolutamente sempre. O site que eu indico é esse aqui, ó, Grammarly, tá? Para quem não sabe, a Grammarly ele é um site que ele também pode ser uma extensão, como também pode ser um aplicativo, tá? Onde ele vai te ajudar na questão de correção do seu texto em um idioma que não seja o seu, e até mesmo o seu idioma também, tá? Se você tem dificuldade
na escrita, se você não sabe muito bem onde colocar uma vírgula, um ponto, um acento, escreve do teu jeito, tá? Lembrando que o seu jeito ele deve ser mais ou menos correto, não pode ser qualquer jeito, tá? E você vem aqui e cola o seu texto, que ele vai dar a correção exata do texto, tá? Então, para os meus alunos que gostam da área de tradução e transcrição, eu sempre indico a Grammarly. Por quê? Porque geralmente quando você trabalha na questão de tradução, obviamente se você não tem o domínio da língua inglesa ou de uma outra língua, você vai utilizar o Google Tradutor como seu auxiliar. Porém, o Google Tradutor ele não te dá um texto muito correto. Ele não te dá um texto exato. Ele não te dá a forma extremamente exata de como escreve, tá? Ele dá uma forma bem razoável de como escreve, enfim. Então, o que é que eu aconselho aos meus alunos? Que utilizem sim, claro, utilizem o Google Tradutor para fazer a primeira tradução, né? E em seguida, depois que você fizer a tradução do seu texto, que obviamente você vai escrever em português para traduzir para o inglês, você vem aqui dentro da Grammarly e cole o seu texto aqui. Por quê? Porque quando você cola o seu texto aqui, vamos fazer um teste aqui, tá? Olha só, vou pegar esse texto aqui, vou colocar aqui o tradutor, vamos deixar eu mudar, e ele me deu esse texto aqui, tá? Ele traduziu para mim, tá? Então eu vou copiar esse texto e vou vir aqui dentro da Grammarly e vou colar esse texto. Então ele vai fazer uma análise, tá? Do meu texto, do texto que foi traduzido pelo Google Tradutor, e vai me dar as correções. Então aqui a gente vê, ó, tá marcado em vermelho e em vermelho. Então existe uma correção para esse texto, que seria essa daqui. Então a gente vem aqui, ó, clica e está corrigido o texto para a maneira mais correta de escrita, tá? Então a Grammarly eu aconselho sempre a meus alunos porque ela auxilia muito na questão de tradução, na questão de até mesmo do teste quando você vai enviar a sua opinião, né? Sua opinião obrigatoriamente ela deve ser em inglês ou na língua que foi solicitado do seu trabalho, tá? Então você vai precisar realizar um texto muito bem escrito. Então o Google Tradutor, infelizmente, ele não te dá um texto muito bem escrito, mas a Grammarly faz essa correção para você, tá? Então essa aula foi bem longa, né? Mas eu tenho certeza que esses dois sites vão te ajudar bastante nesse seu caminho aí para sua vida de home office, né? Lembrando que se você quer ter realmente um treinamento mais focado em home office, um treinamento 100% focado na verdade em home office, com diversas áreas de atuação, seja de suporte ao cliente, avaliação de mídia, testes de software, consultor, avaliador, diversas áreas. Aqui embaixo vai estar o link, tá, do meu treinamento completo Profissão Home Office, Home Office Profissão do Futuro, tá? Onde você recebe aqui um cupom, tá? Um cupom onde o curso ele custa R$ 497, mas somente os meus inscritos no meu canal que assistirem esse vídeo vai receber um desconto e o curso vai ficar por R$ 47. Então aqui abaixo vai estar, lembrando, o link da UserCrowd, o link da Ping Pong, o link da Grammarly, tá? E também o link para o meu treinamento Home Office Profissão do Futuro, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui e até uma próxima aula.